Oi, gente, aqui é a Camila do Mila Entre Papéis e eu tô aqui hoje pra gente continuar a pensar sobre lettering. A Simone me mandou essa frase, que vai ser a primeira frase que eu vou fazer. Eu já fiz um esquema dela pequenininha, então a frase é: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Quando eu vi essa frase, a primeira coisa que eu pensei foi o foco no duplica e no divide. E aí no duplica a palavra com uma sombra e o divide a palavra dividida no meio. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei essa frase. E aí o resto da frase rolar a partir desse ponto de começo. E aí eu fiz ela nesse papel pequeno, pensando o que eu queria para minha frase. Então eu agora vou pensar com vocês como é que a gente passa para o papel maior, mantendo aí a lógica. Então a primeira coisa que a gente pensa é o que é o meio da nossa frase. O meio da nossa frase é alegrias. Então a gente vai traçar alegrias aqui. Não precisa ficar perfeito, só precisa ficar de um tamanho que seja adequado para o nosso papel. E tudo vai acontecer a partir daqui das alegrias. Então, divide, que é uma palavra que eu pensei numa fonte longa, ó. Aqui, por exemplo, não ficou bom, porque ficou fora do meio. A gente pode pensar, uma coisa legal, é pensar em dois eixos no papel. Um eixo horizontal e um eixo vertical, que divide o papel mais ou menos ao meio. Também não precisa ser perfeito, porque a ideia é ser artesanal. Então, o divide, o V e o I vão precisar ficar aqui. Então, a gente pode, eventualmente, começar a traçar as palavras pelo meio delas, para que elas fiquem equilibradas. E nesse momento, a gente não precisa que elas fiquem perfeitas. A gente só precisa ajustar as coisas do jeito que a gente imaginou. Mesma coisa, tristezas. O T do meio de tristezas precisa estar aqui na minha zona média vertical do papel. É legal assinar, e a assinatura pode ser o seu nome, ou pode ser o seu login de alguma rede social que você use mais. Aí vai depender do que você quer. Então, teve um momento primeiro que eu pensei o que eu queria, eu imaginei o que eu queria fazer com essa frase. E a partir dessa lógica inicial, e aí esse momento é um momento de trabalhar muito lápis e borracha, tá, gente? Porque tentar encontrar um equilíbrio entre a distância das letras, para que dentro do possível se você achar que precisa fazer medidas para elas ficarem todas da mesma altura. Eu me incomodo pouco com isso, na verdade. Então, mas eu acho que é importante. Eu me incomodo pouco porque eu não sou tão perfeccionista assim. Mas tentar fazer isso da maneira mais equilibradazinha possível.
Aqui tá bem diferente. Eu achei que ele ficou mais apertado pra cima. Vocês podem fazer isso com um lápis. A minha lapiseira é 2B, então por isso que ela acaba ficando pouca marca. Para as pessoas mais iniciantes que quiserem mais perfeição, podem fazer uma medidinha aqui. Para a distância entre as letras ficar toda igual. E aí, bom, aí a gente já tem o nosso sketch inicial. Eu vou fazer esse sketch todo em preto e cinza, porque esse vai ser um presente para Lige Marinho. Para fazer o divididinho assim, eu peguei uma washi skinny e dividi a palavra no meio. Eu vou começar por isso. Uma coisa que me ajuda como canhota é que às vezes eu, ao invés fazendo o sketch, eu começo a palavra do fim para o começo. Hoje eu não fiz isso. Mas isso é uma estratégia que eu uso em algumas situações. Eu não fiz isso hoje porque eu conheço bem essa caneta. E eu sei o quanto eu posso confiar nela, dela secar ou não, no tempo que eu preciso que ela seque.
Mas eu posso fazer, não tem problema nenhum. Porque o sketch ajuda a gente também com isso. Para o canhoto, isso facilita as coisas. Porque se eu faço daqui para cá, minha mão vai arrastando. E dependendo da caneta, ela vai sujando. A minha mão tá sempre um pouquinho suja. Porque volta e meia eu faço isso. Essas letras compridinhas, gente, o máximo possível, tentar fazer as linhas delas uma vez só. Eu não consigo sempre, mas e aí, bom, a gente vai mudando sempre alguma coisa. A gente precisa considerar as mudanças que a gente vai fazendo. Tipo aqui, que eu diminuí as letras um pouco. Aí agora eu vou passar borracha em tudo, tirar os rabiscos de lápis para fazer os acabamentos. Eu ainda não tirei essa wash daqui, porque eu ainda vou fazer... ó, fiz uma sujeira aqui. A wash, no lugar em que a wash tá, a caneta não seca direito. Quando eu tirar o wash, vocês vão ver melhor que daqui deu uma borrocada. E eu posso escolher algumas palavras para sombrear algumas palavras. Agora a gente pode tirar. Para vocês verem o resultado final. Tá? E o duplica, que eu fiz com uma sombra
mais radical para parecer que a palavra tá duplicada. Essa sombra é o que algumas pessoas chamam de sombra dramática, que é a sombra que tá distante da letra, fazendo um efeito de segunda letra. E aí, a partir daqui, eu posso fazer uns floreios, uns detalhes. Umas florzinhas, uns corações. Até eu ficar satisfeita com o meu fundo. Aqui nesse duplica. Já que a gente está falando de operação matemática, a gente pode usar uns símbolos matemáticos também para decorar. E aí é isso, aí é o jeito como a gente pode compor a nossa frase, tá? Essa daqui já tá composta, tá inclusive um pouco diferente. Essa aqui eu fiz o balsing lettering, aqui eu não fiz. Eu fiz uma letra mais reta aqui, uma letra um pouco mais virada para a direita aqui. Aqui eu já fiz mais detalhes. Eu posso, se tiver algum lugar que eu acho que falta um pouco mais, eu posso fazer mais pontinhos. E ir avançando nisso, gente, porque não tem um segredo, uma receita. Tá? Então, por hoje é isso, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.